Oi, crianças! Shalom! Como vocês estão? Estão se cuidando? Por favor, crianças, se cuidam. Se cuidam sempre, sempre, sempre. Quando vocês tiverem que sair, voltando para casa, lavem bem as mãos. Se cuidam, ok? Vamos para mais uma aula? Vamos aprender um pouco mais sobre a nossa história? Lembrando que na aula passada nós aprendemos que os discípulos estavam no mar, estavam no barco e ali, de repente, começou um vento muito forte. Os discípulos estavam lá dentro daquele barco e o vento forte, forte, e eles ali começaram a ter medo. Começaram a pensar o que eles iam fazer, porque o vento era tão forte que eles temiam que até virasse o barco deles. Mas de repente eles viram algo, eles viram que alguma coisa estava acontecendo. O que eles viram? Eles acharam que era um fantasma, porque pensem comigo, estava escuro, um vento muito forte. Eles olharam, mas não era um fantasma, era Jesus, era o nosso Jesus que veio vindo sobre as águas, que andou sobre as águas, dizendo para eles: venham, não tenham medo. Jesus apareceu sobre as águas, andando, dizendo para os seus discípulos: não tenham medo. Então, continuando a nossa aula, né? Nós vamos continuar na Bíblia. Pega a sua Bíblia. Tá lá em Mateus, versículo 14, do 28 ao 33. Vamos aprender um pouco mais juntos. Combinado? Então, vamos lá. Diz assim: então Pedro gritou: Senhor, se realmente tu és o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima das águas, até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco, caminhou por cima das águas, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta, sentiu a força do vento. Ficou cheio de pavor. Começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou. Lembra? Como eu disse na outra aula, nós íamos aprender juntos qual foi o discípulo que andou sobre as águas. Ali, naquele momento que eles viram Jesus vindo ao encontro deles, dizendo para eles: venham. Eles, no começo, achou que era um fantasma, mas eles viram que era Jesus. E aí foi Pedro que disse para Jesus, o seu discípulo, que ele queria ir até Jesus. Jesus disse para Pedro: venha. Pedro desceu-se do barco e foi andando ao encontro de Jesus. Pedro foi, Pedro ouviu, Pedro foi corajoso. Pedro está ensinando eu e você, venha, ouça a voz de Deus, que sejamos corajosos. Pedro andou, foi ao encontro de Jesus. Só que de repente Pedro teve medo. Com isso ele afundou. Mas Jesus estava ali, ou seja, Jesus está sempre ao nosso lado. Ele gritou: salva-me, Jesus! E Jesus salvou. Jesus pegou Pedro e Jesus levou Pedro em segurança para o barco.
Pedro voltou com Jesus. Todos os seus discípulos ficaram maravilhados. E aí o mar se acalmou, o mar se aquietou, ficou tranquilo, ficou tudo sossegado, porque Jesus entrou naquele barco, porque Jesus cuidou de todos. O que eu e você podemos aprender com isso? Nas nossas horas de dificuldade, de tristeza, de dor, sabe aquilo que vocês falam assim, eu não consigo aprender a tarefa da escola, eu não consigo obedecer, eu não consigo ajudar em casa. Consegue sim, vocês são corajosos. E aquilo que você acha que não consegue, peça para Jesus te ajudar. Ele vai te ajudar. Lembra, em algum momento temos medo. Pedro teve medo, mas grite para Jesus. Ô Lu, eu tenho medo do escuro. Ora para Jesus. Ô Lu, eu tenho medo de ficar só. Orem, fala com Jesus, porque Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com todos nós o tempo todo. Ele nos protege, Ele cuida de nós no momento bom, no momento ruim. Jesus está conosco. Precisamos ser como Pedro. Ouvir a voz de Jesus e segui-lo, andá-lo. Como é que eu faço para ouvir a voz de Jesus, segui-lo, fazer a vontade dele? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, assistindo aquilo que me deixa tranquilo, não que me faz ter medo, andando em obediência aos pais, às pessoas mais velhas, respeitando e andando sempre, sempre, sempre confiante em Jesus. Essa é a nossa aula de hoje. Confie em Jesus, crianças, vocês que estão nos assistindo, confie, grite para Jesus em qualquer situação da sua vida, como Pedro fez, e creia que Ele vai te sustentar, que Ele vai te segurar, que Ele vai caminhar contigo todos os dias. Amém, crianças? Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo, porque nós confiamos e temos certeza que Jesus cuida de nós todo o tempo. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma aula. Nós te agradecemos pela tua proteção. Te agradecemos pelo teu cuidado. Senhor, nós entendemos e compreendemos que na nossa hora do medo, das lutas, da dificuldade, nós temos que orar e confiar que o Senhor está conosco. Senhor, que o Senhor visita cada casa, cada lar que nos assiste, que nos acompanha e que eles sintam a tua presença, o teu cuidado, a tua proteção todos os dias. É isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Confie, acredite, Jesus cuida de nós, Jesus cuida da nossa família, Jesus cuida dos nossos amigos, Jesus cuida daqueles o qual nós temos orado. Amém? Beijo para vocês, shalom, ficam com Deus, até a próxima aula. Se cuide, por favor, nos assiste. Se vocês gostarem da aula, entenderem a aula, fale para outros, fale para o papai, para a mamãe, para o amiguinho, ok? Compartilhe aquilo que você entendeu, fala para outras pessoas, ok? Beijo, fica com Deus, shalom!